Eu vim parar neste mundo como o soberano do crepúsculo, só para ser amarrado como criatura de uma domadora de feras por uma imperatriz reencarnada. Mas no instante em que ela vê meu painel de status, ela desfaz nosso contrato sem pensar duas vezes. Tudo porque eu pareço nada mais que um relógio rachado e velho. Aos olhos dela, eu sou completamente inútil, puro lixo. Agora, sem um contratante para me vincular, tenho exatamente 24 horas antes de desaparecer da existência. E bem quando me resigno a esse destino, uma voz suave quebra o silêncio. Celine, você vai mesmo jogá-lo fora. Quem fala é Lyra Bell, a garota que todo aluno da escola conhece como a beleza do campus. Se você não o quer, posso tentar, eu nem despertei uma única habilidade. Celine solta um bufo afiado, sua expressão escorrendo desprezo. Lixo com lixo. Agora sim, um par perfeito. Você quer essa porcaria? Ótimo, considere um presente. Sem mais uma palavra, Lyra caminha até o centro do salão. Ela embala o relógio velho e batido nas palmas das mãos com o maior cuidado. Não fique triste, ela não te quer, mas eu sim. Neste exato momento, lá no fundo do espaço interior do relógio, recebo uma notificação do sistema, clara como cristal. Enquanto o alerta sinaliza que a crise foi superada, o poder selado do soberano do crepúsculo irrompe de dentro de mim, atravessando o teto do grande salão e subindo direto para os céus. O céu inteiro se tinge de um carmesim profundo e ardente. Lyra se encolhe com o calor e a energia aterrorizantes explodindo do relógio e instintivamente o solta. Mas o antigo relógio não cai. Ele paira no ar enquanto sua velha carcaça de madeira se remolda instantaneamente. Então, uma voz rápida, imponente e absoluta reverbera pela alma de cada ser vivo presente. Alegrem-se. O soberano do tempo nasce neste mundo. O governante de todo o tempo. Todos no salão ficam paralisados, completamente abalados pelo fenômeno cósmico e pela proclamação que estremece a alma. Olhem, aquele relógio quebrado está tomando forma humana. Um soberano vestido com uma armadura dourada escura se ergue no centro do salão sem fazer nada além de ficar ali. No entanto, a pressão invisível, por si só, leva cada criatura no salão a uivos aterrorizados, forçando-as ao chão, com medo demais até para levantar a cabeça. Viro meu olhar para Lyra, que está ao meu lado, e digo: você tem um gosto excelente. Eu te prometo, juntos vamos escalar até o pico deste mundo e nos tornar os seres mais fortes que existem. No instante em que minhas palavras se esvaem, um pilar de luz dourada e brilhante desce do céu, travando precisamente no soberano do crepúsculo e se cristalizando no lendário Rank. Triplo S. O salão inteiro mergulha em silêncio absoluto e Celine, que estava indo embora, agora está completamente paralisada. Eu joguei fora um ser dessa magnitude como se fosse lixo, com minhas próprias mãos. Sua convicção treme violentamente, quase se partindo em seu cerne, mas, por pura força de vontade, ela se recompõe. Então, ela cambaleia de volta para o salão. Ela encontra os olhos de Lyra e fala: Lyra. Aquela única palavra puxa Lyra de volta à realidade. Lyra levanta o olhar, vê Celine voltando e seus punhos se fecham por instinto. Agora há pouco eu simplesmente não consegui enxergar sua verdadeira natureza e seu tempo. Já que fui eu quem o invocou, é justo que eu seja quem guie seu poder. Devolva-o para mim. Como compensação, vou te conceder um pergaminho de contrato de grau B de pré-venda e te mentorar pessoalmente por 3 meses. Esta é a maior oportunidade que você terá na vida. Não seja ingrata. A resposta de Lyra é imediata. Me desculpe, Celine, foi você quem quebrou o contrato. Ele é meu parceiro de contrato agora, não uma moeda de troca. Não vou entregá-lo a ninguém. Os olhos de Celine ficam gelados. Ela nunca esperou que essa garota comum e tímida ousasse recusá-la. Ela desvia o olhar de Lyra, voltando-o para o soberano do crepúsculo, que permaneceu em silêncio o tempo todo. O fato de eu estar disposta a voltar deveria ser a maior honra da sua existência. Você deveria saber quem é a melhor escolha, de verdade. Eu, Celine Mist, carrego a aptidão imperial dentro de mim. Possuo recursos e conhecimento muito além de qualquer coisa que você possa... Fique comigo e você irá mais longe do que jamais conseguiria de outra forma. Diante do que parece uma oferta irresistível, os olhos carmesim escuros do soberano do crepúsculo permanecem completamente inabaláveis. Uma risada baixa e contida escapa dele. Então, o soberano do crepúsculo estende a mão para Lyra. Lyra olha para a mão estendida, e o último vestígio de ansiedade em seu coração se dissolve completamente. Ela coloca a mão na dele sem um pingo de hesitação. Vamos! Energia temporal carmesim escura surge ao redor deles mais uma vez, envolvendo ambos em seu abraço. Celine observa suas figuras desaparecerem, especialmente a forma como o soberano do crepúsculo a ignora completamente, como se ela nem existisse, e a máscara fria e composta que ela vinha forçando a usar finalmente mostra uma rachadura. Sem mim, você não vai muito longe. Em pouco tempo, Lyra e eu chegamos a uma clareira tranquila na floresta, completamente deserta. Lyra ainda está em choque profundo e se encosta numa árvore próxima sem nem pensar. Naquele momento, a armadura carmesim escura ao lado dela se dissolve em incontáveis partículas de luz dourada escura, fundindo-se na figura em seu centro. À medida que a luz se esvai, quem está ali não é mais o soberano do tempo e espaço, mas um jovem com traços marcantes e cabelos brancos. Este é Ethan Vale, de volta à sua forma humana. Lyra encara a transformação e sua mente entra em pane de novo. Desde o despertar falho até tudo o que se desenrolou desde então, tudo parece surreal demais para processar. Olho para a expressão dela e não consigo evitar achar um pouco divertido. De volta à realidade, Lyra. Meu tom é caloroso e tranquilo, um contraste completo com a proclamação imponente de momentos atrás. Lyra volta a si com um sobressalto, o rosto corando de repente sem saber onde colocar as mãos. Eu sorrio e meu tom muda para algo mais sério. A partir deste momento, somos parceiros ligados por um pacto de alma. De agora em diante, somos um só, uma única força unida. Lyra sente aquela conexão firme e calorosa correndo fundo em sua alma, e uma onda de segurança e pertencimento surge dentro dela. Ela sente com firmeza. Sim, estou contando com você. Eu a examino rapidamente, então levanto uma sobrancelha. Pequena Lyra, devo dizer, seu talento de cultivo é... bem, não é dos melhores. O rosto de Lyra fica um pouco rosado, e ela murmura baixinho. Não é o melhor.
Vendo-a assim, paro de provocá-la e deixo meu tom se encher de absoluta confiança. Mas nada disso importa mais. De agora em diante você não precisa fazer absolutamente nada. Não preciso fazer nada? Então como eu fico mais forte? Os olhos de Lyra se arregalam de confusão. Eu dou um sorriso discreto. A partir de agora, tudo que exige tempo e esforço, eu cuido. Tudo isso volta diretamente pra você através do nosso pacto de alma. Vejo o olhar vazio ainda no rosto dela e percebo que esse conceito pode ser um pouco avançado demais pra ela. Então explico. Deixe-me ser bem claro. Agora que você me tem no seu canto, Lyra, você já é imbatível. É só sentar e ficar mais forte. Entendeu? É só sentar e ficar mais forte. Lyra está completamente perdida. Seu cérebro travando de novo. Isso quebra completamente tudo o que ela acreditou por mais de uma década. Domadores de feras não deveriam crescer junto com suas criaturas através de trabalho duro e esforço compartilhado? Como ela acabou sendo carregada pela dela? Olho pra sua expressão atordoada e dou um aceno satisfeito. Bom, fase 1 da orientação que quebra a realidade. Completa. Lyra ouve cada palavra da minha declaração ousada, e embora esteja genuinamente abalada, a insegurança que ela carregou por tanto tempo ainda a deixa inquieta. Mas o teste de despertar de combate está chegando logo. Se eu continuar assim, não tem como eu passar. A ideia de falhar e de todos assistindo traz uma leve vermelhidão aos seus olhos. Só falar e não agir não nos leva a lugar nenhum. Além disso, preciso entender como este mundo funciona. Vamos colocar isso à prova, e deixar você ver por si mesma exatamente o que o Soberano do Crepúsculo pode fazer. Em pouco tempo, nós dois chegamos à Praça da Masmorra. Através da explicação de Lyra, aprendi que esses portais levam a masmorras. Zonas de combate simuladas onde criaturas de outros mundos são enfrentadas, classificadas de uma estrela até 10, com classificações mais altas significando maior perigo, mas também recompensas muito maiores. Assim que ela termina, a grande tela de exibição no centro da praça irrompe em uma luz dourada deslumbrante. Um anúncio para todo o servidor pisca na tela. Selene Mist quebrou o recorde de velocidade de todos os tempos para aquela masmorra. A praça inteira explode em suspiros e exclamações. Vendo isso, o fogo competitivo e teimoso nos olhos de Lyra se acende num instante. Ela se vira e olha para os portões da masmorra com uma antecipação ardente. Qual masmorra vamos? Com seu poder, deveríamos começar com uma de 3 estrelas, no mínimo, certo? Meus olhos percorrem casualmente as masmorras disponíveis e se fixam na mais básica, a masmorra de iniciante, a mais simples de todas. Vamos entrar lá. Na de iniciante, o queixo de Lyra cai, mas aquele lugar só tem slimes de nível 1. A experiência é praticamente zero, é uma perda de tempo completa. Calma, está tudo sob controle. Este é exatamente o lugar certo para te mostrar, da forma mais direta possível, o que realmente significa ter domínio sobre o tempo. Entramos na masmorra de iniciante sem demora. Lyra encara um punhado de slimes de nível 1, seus sentimentos uma bagunça complicada. Então, o que fazemos agora? Eu deixo minha mente mudar só um pouquinho. Uma força invisível do tempo inunda a masmorra inteira. Reescrita temporal, reescrevendo a linha do tempo de existência de todas as criaturas na masmorra, acelerando as 10.000 anos pra frente. Num instante, aqueles slimes que estavam pulando tão alegremente desmoronam bem diante dos olhos horrorizados de Lyra, desintegrando-se visivelmente em pó e se esvaindo. Notificações de morte surgem imediatamente na frente de Lyra, e ao mesmo tempo ela sente uma onda de energia pura jorrando em seu corpo através do pacto de alma, seu poder visivelmente subindo um degrau claro. Já subiu de nível? Lyra mal consegue acreditar. Ela olha ao redor da masmorra agora vazia. Para onde foram os monstros? Diante do tempo, todas as coisas são iguais. Eles simplesmente foram enviados para o futuro. Ativo minha habilidade novamente, reescrita temporal, acelerando o mecanismo de reaparecimento de monstros da masmorra em 1000 vezes. O chão que estava vazio irrompe com novos slimes num instante, apenas para desmoronar em pó novamente sob a aceleração do tempo. Uma enxurrada de notificações de experiência começa a inundar a tela ao lado de Lyra, seu nível subindo a um ritmo aterrorizante. Disparando até o nível 20 num piscar de olhos, Lyra fica completamente parada, com a mente explodindo. Mesmo uma equipe com talento sólido precisaria farmar por dias em masmorras de 3 ou 4 estrelas só para alcançar algo assim. Mas então a empolgação toma conta e Lyra puxa seu painel de status com avidez. Contratante, Lyra Bell, nível 20, habilidades desbloqueadas, barreira espiritual, artes de cura básicas. Ela se vira para o Soberano do Crepúsculo. O que está acontecendo agora, afinal? Nossa experiência é compartilhada. Quando eu subo de nível, você sobe de nível comigo automaticamente. Lyra não consegue se conter. Ela abre imediatamente o painel do Soberano do Crepúsculo. Ethan Vale, nível 20, habilidade desbloqueada, libertação ilimitada, 20 noites finais, estilhaço temporal. Olho para sua expressão ainda curiosa e explico impacientemente. Eu simplesmente acelerei a vida útil deles ao equivalente a 10.000 anos, e extraí antecipadamente uma parte da experiência que eles teriam acumulado ao longo desses 10.000 anos. E ao acelerar o tempo no sistema de reaparecimento da masmorra, novos materiais foram repostos instantaneamente. A boca de Lyra se abre. Reescrever a linha do tempo de existência de criaturas vivas, extrair 10.000 anos de experiência antecipadamente, acelerar o ciclo de reaparecimento, isso é insano. Você realmente é o soberano do tempo. Vamos continuar. Podemos farmar até o topo bem aqui. Boa ideia, mas a eficiência já está caindo. Quanto maior o nível, mais experiência é necessária. Esses slimes de 10.000 anos simplesmente não estão mais dando conta. Vamos em frente. Estamos indo direto para uma masmorra de 5 estrelas. Mas quando Lyra tenta acessar a saída, ela para de repente. O que foi? Lyra aponta desajeitadamente para o lado. Bem, a masmorra de iniciante tem uma regra. Você tem que ficar por pelo menos 10 minutos depois de entrar, e só se passaram 3. Eu a encaro momentaneamente sem palavras, então minha mente se move.
Reescrita temporal. Acelerar. O mundo ao nosso redor se distorce só um pouquinho e 2 ou 3 segundos depois estala os dedos. Pronto. Tempo esgotado. Lyra tenta a saída de novo, e desta vez a luz de teletransporte ativa suavemente, enviando os dois direto para fora da masmorra. Lyra olha para Ethan parado ao lado dela, completamente à vontade, e apenas um pensamento cruza sua mente. Qual de nós é, na verdade, a criatura contratada aqui? Como domadora de feras, ela está começando a sentir que está apenas de carona. Embora, honestamente, ser carregada assim não pareça nada mal. Em pouco tempo, nós dois chegamos ao escritório de registro de masmorras. O funcionário de plantão os nota imediatamente. Já de volta, entreguem suas carteiras de identidade. Preciso registrar seus níveis e classificação de desempenho. Olá, sem pressa para o registro. Gostaríamos de entrar em outra masmorra primeiro. Qual masmorra vocês têm em mente? Uma de 5 estrelas. O quê? O funcionário quase pula da cadeira. Vocês têm ideia do que significa uma masmorra de 5 estrelas? Aquilo não é nada como a de iniciante. Se vocês morderem a poeira numa de 5 estrelas, não voltam. E então a longa e exaustiva palestra começa. Obrigado pelo aviso, mas minha decisão está tomada. Vamos para a masmorra de 5 estrelas. Por favor, processe a papelada para nós. Vendo que não havia como convencê-los, o funcionário não teve escolha a não ser fazer Lyra assinar o termo de responsabilidade por morte. Certo. Uma vez que você assina este termo, o escritório de gerenciamento da masmorra não se responsabiliza por nada que aconteça com você. Com o termo assinado, somos teletransportados suavemente para a masmorra de 5 estrelas, o deserto de ossos. No momento em que chegamos, um grito aterrorizante rasga o ar de algum lugar na distância. Sem aviso, uma matilha de cães ossos de nível 25 os localiza e avança com uivos selvagens. Lyra grita e instintivamente se move para ativar sua barreira espiritual. Mas Ethan é mais rápido. Ele simplesmente levanta uma mão com facilidade casual e estala o pulso. Os cães ossos congelam no meio do ataque como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Um batimento cardíaco depois, seus ossos sólidos ficam cinzentos e quebradiços, e com um estrondo desmoronam em uma pilha de ossos secos de verdade. Morte confirmada, cão osso nível 25. 250 pontos de experiência ganhos. O queixo de Lyra cai, uma diferença de 5 níveis. E ainda assim, um abate com um golpe só. Ela não consegue evitar verificar o painel de status compartilhado novamente, e vê que as estatísticas de Ethan são várias vezes maiores do que qualquer criatura contratada comum no mesmo nível. Enquanto ela ainda está murmurando para si mesma, eu franzo a testa e falo, ainda muito lento. Esses peixes pequenos mal valem o esforço. Vamos direto pro chefe da masmorra. Enquanto isso, a subida meteórica de Lyra do nível 1 pro 20 na masmorra de iniciante já chamou a atenção de algumas figuras muito importantes. De volta à sala de monitoramento da masmorra, o mesmo funcionário que processou o registro de Lyra agora está olhando fixamente para uma tela de exibição especial mostrando um mapa simplificado em tempo real da masmorra. O marcador rotulado G0 mostra uma leitura de nível claramente atualizada, 25. No tempo que leva para piscar, cada marcador de monstro ao redor do G0 desaparece no instante em que faz contato, e o ponto está se movendo em direção à zona do chefe a uma velocidade de tirar o fôlego. De volta à masmorra de 5 estrelas, enquanto Lyra e eu avançamos mais fundo, os monstros que encontramos ficam cada vez mais fortes. No entanto, não importa o que se interponha em nosso caminho, cada um deles desmorona como papel diante do meu poder temporal. Aceleração temporal. 500 anos arrancados de um guerreiro osso, e ele se desintegra em pó na hora. Rebobinagem temporal. Um espectro é revertido ao seu estado embrionário. O espectro mal formado se dissolve antes mesmo de tomar forma. Estase temporal. Localizada. Um enxame inteiro de gárgulas voadoras congela no ar, e Lyra as usa como alvo de prática, estilhaçando-as uma por uma. A barra de experiência de Lyra sobe constantemente, e seu nível ultrapassa o 25 com facilidade. Então Lyra de repente franze a testa. Acho que alguém está nos seguindo. Através do pacto de alma, ela capta uma sensação fraca e elusiva de estar sendo observada por trás. Eu permaneço completamente imperturbável. Matá-los nos daria alguma experiência, Lyra quase engasga. Atacar outros jogadores dentro de uma masmorra é um crime grave. Você seria caçado e punido pelas autoridades. Certo. Esqueça então, o chefe vem primeiro. Vamos nos mover antes que outra pessoa chegue lá. Minha mente se move e uma força invisível de energia nos envolve. Aceleração temporal. Aplicada à nossa própria velocidade de movimento espacial. Nossas figuras borram instantaneamente, e então desaparecem por completo. Em pouco tempo, Lyra e eu invadimos a zona final e o espaço se abre diante de nós. No centro da planície, um trono de ossos se ergue, irradiando uma pressão sufocante. Sobre ele, uma silhueta maciça pisca e some da vista. Este é o Senhor da Masmorra, um chefe de linhagem de grau A, nível 50, o soberano dos ossos. Mas a planície está longe de ser silenciosa. Várias equipes já se reuniram ao redor do trono. A aura vinda de cada um deles começa no nível 30 ou superior. A equipe líder é inteiramente composta por níveis 35 ou superiores, liderada por um homem chamado Rex Valor, um dos melhores alunos em seu terceiro ano na Academia Radiante. Sua própria aura marca o nível 38, a presença mais forte em campo. Nesse exato momento, Lancecroft chega com seu esquadrão a reboque. Este é o mesmo grupo que estava seguindo Lyra mais cedo, e eles já estavam de olho nela e em sua criatura contratada há um tempo. No instante em que Lance lê a situação, sua expressão azeda completamente. Droga. Com eles aqui, a primeira morte está basicamente fora de alcance, bem quando a frustração o está corroendo vivo. O canto do olho dele flagra Lyra e Ethan parados não muito longe. A ganância o inunda instantaneamente. Se o chefe está fora de questão, então vou pegar aquela Zeninguém e a criatura dela, em vez disso. Esta viagem não será um desperdício, afinal. Enquanto isso, de volta ao salão central da Praça da Masmorra, Celine Mist sai de um portal de masmorra de 3 estrelas. O placar de líderes na tela principal inicia seu próximo ciclo de atualização. Todos esperam ver Celine no topo, mas quando o nome do segundo lugar se ilumina, o salão inteiro fica em silêncio mortal. Então irrompe em caos absoluto.
Selene fica ali como se tivesse sido atingida por um raio. Como isso é possível? A memória de sua própria zombaria para com Lyra volta com tudo, e agora ela está levando um tapa na cara. Neste momento, as duas figuras importantes mencionadas antes também chegam ao salão. Eles vieram especificamente para dar uma olhada em Lyra, mas depois de falar com a equipe, eles descobrem que Lyra e sua criatura contratada já entraram em uma masmorra de 5 estrelas, e que ninguém mais pode entrar até que o chefe seja derrotado ou a masmorra seja reiniciada. As expressões em seus rostos ficam pesadas. Se algo der errado lá dentro, seria um problema muito sério. De volta à masmorra de 5 estrelas, a planície barulhenta cai em um silêncio mortal no momento em que o soberano dos ossos desperta. Avancem. Num instante, cada equipe avança quase simultaneamente, atacando direto o soberano dos ossos em seu trono. Uma explosão de habilidades multicoloridas explode sobre a estrutura maciça do soberano dos ossos. Ainda assim, diante da tempestade de ataques vindo de todos os lados. O soberano ósseo solta um único rosnado grave e profundo, e uma camada de escudo de mortos-vivos se ergue lentamente ao seu redor, desviando a maioria dos golpes. Apenas o pesado ataque da grande espada de Rex Valor consegue atingir. Sua defesa é muito alta, todos concentrem seus ataques em um único ponto. Mas naquele exato momento algo muda. Um rugido completamente diferente de tudo que já se ouviu explode de dentro do crânio do soberano ósseo, carregando consigo uma pressão dracônica aterrorizante que varre todo o plano em um instante. Então, uma enorme onda de energia detona de dentro do corpo do soberano ósseo e em meros segundos ele se transforma em um dragão colossal e aterrorizante. Aviso: o soberano ósseo ativou uma antiga linhagem dracônica, nível elevado para 55, todos os atributos dramaticamente aumentados, classificação de dificuldade da masmorra elevada para 6 estrelas. Um dos estudantes que avançava na frente dá uma olhada no soberano ósseo mutante e fica branco que nem papel. Você está de brincadeira comigo? Como uma masmorra de 5 estrelas pode mutar assim? Corram! O pânico se espalha como uma praga. O soberano ósseo totalmente mutado imediatamente mira na equipe de Rex Valor, aqueles que o estavam atingindo com mais força. Ele ergue uma enorme garra óssea e a golpeia para baixo, a pressão do dragão desabando como uma onda que estremece a alma. As pupilas de Rex se contraem bruscamente. Ele canaliza cada gota de seu poder em sua grande espada e a posiciona à sua frente rugindo. Defesa total! Seus companheiros de equipe reagem da mesma forma. Suas habilidades defensivas se acendem de uma vez, mas a enorme garra óssea rasga cada defesa como se estourasse bolhas de sabão. A grande espada guincha sob a força insuportável e Rex Valor cospe um bocado de sangue, seu corpo arremessado para trás e batendo com força no chão, bem longe. Seus companheiros de equipe atrás dele nem sequer têm a chance de gritar. Eles são reduzidos a uma névoa carmesim sob aquele golpe devastador. O cheiro forte de sangue enche o ar e gritos ecoam de todas as direções. No entanto, Lance Croft, observando esta cena brutal de uma distância segura, não mostra um traço de medo. Em vez disso, um olhar de prazer sádico se espalha por seu rosto. Seus olhos cortam o caos e se fixam avidamente em Leera, que ficou tão pálida quanto todos os outros. Não importa se perdemos o chefe, assim que as coisas ficarem um pouco mais caóticas lá fora, faremos nossa jogada. Enquanto isso, Lyra acaba de testemunhar a equipe inteira de Rex Valor ser aniquilada bem na frente de seus olhos, e o puro terror está dificultando que ela se mantenha de pé. Ela se vira para Ethan instintivamente, sua voz tremendo. Ethan, por favor, precisamos ir embora. Isso está muito além do que podemos lidar, ele vai nos matar. Ela pode ver claramente. O poder do soberano ósseo mutante se multiplicou várias vezes. Simplesmente não há como o nível deles resistir a algo assim. Mas Ethan, parado bem ao lado dela, olha para essa visão aterrorizante sem um pingo de medo e sorri. Seus olhos profundos se iluminam com um nível de excitação que ela nunca tinha visto nele antes. Uma linhagem dracônica? Agora isso é interessante. Matá-lo e a experiência vai explodir. Minha voz está queimando de antecipação. O que você está pensando? Todos os alarmes na cabeça de Lyra disparam de uma vez. O que estou pensando? Um sorriso imprudente puxa o canto da minha boca. Vou brincar com um dragão. Então, uma colossal energia carmesim escura, extraída da própria origem do tempo e do espaço, detona de dentro de Ethan, enquanto o profundo toque de um relógio antigo ressoa por todo o campo de batalha. Uma unidade de acionamento dourada escura aparece na mão de Ethan como se do nada, e ele a encaixa precisamente em sua cintura. O soberano do crepúsculo levanta sua mão direita lentamente, e um mostrador de relógio dourado escuro se materializa gradualmente. Ele pressiona o botão no mostrador do relógio. Enquanto o som ressonante do mostrador do relógio ecoa, uma tempestade de energia carmesim escura irrompe do soberano do crepúsculo subindo aos céus. Inúmeros relógios fantasma colossais piscam dentro e fora da tempestade, enchendo o ar com um rugido ensurdecedor de tempo e espaço. Então, as formas espectrais de 20 cavaleiros brilham através da tempestade, dissolvendo-se em fluxos de luz que se fundem na armadura, adicionando camada após camada de poder e autoridade. Então, a pressão temporal que se eleva acima de todas as coisas surge com uma força estrondosa e colide de frente com o domínio de aura dourada flamejante do dragão. No instante seguinte, o soberano do crepúsculo se teletransporta diretamente para a frente do chefe. Todos que assistem têm certeza de que ele está caminhando para a morte. Lance Croft, observando de uma distância segura, solta um bufo. Tolo imprudente. Assim que essa coisa o esmagar, me poupa o trabalho. Mas neste momento, Lyra sente algo através do pacto de alma. Uma resolução inabalável, seus punhos cerrados com força. Se este é o caminho que você escolheu, então eu o enfrentarei com você. E ela se lança pra frente como um raio de luz, avançando direto para Ethan. Não é possível, eles realmente atacaram, sob o peso de incontáveis olhares atônitos e incrédulos. Enquanto a garra maciça do soberano ósseo desaba, o soberano do crepúsculo não se esquiva, não se move. Ele simplesmente levanta um braço blindado com completa calma, êxtase temporal. Uma força invisível de tempo e espaço explode em todas as direções,
e a enorme garra, capaz de esmagar montanhas, desacelera dramaticamente, antes de congelar completamente no ar. Não é possível! Ele acabou de parar o ataque do chefe. Cada par de olhos no campo se arregala. A voz do soberano do crepúsculo chega através do pacto de alma. Lyra olha para a garra congelada da aniquilação pairando sobre eles, e imediatamente levanta ambas as mãos, derramando cada gota de seu poder espiritual sem reter nada. O escudo, que normalmente tem um tempo de recarga de 10 segundos, reinicia instantaneamente depois que o soberano do crepúsculo aplica aceleração temporal, e Lyra sente a habilidade de voltar a ficar pronta em um piscar de olhos. Barreira espiritual. Ela não hesita por um único segundo, empilhando camada após camada de barreiras espirituais sobre si mesma e sobre o soberano do crepúsculo em um ritmo quase frenético. O soberano ósseo está furioso com esses insetos que ousam desafiá-lo. Em um instante, sua outra garra rasga o ar em um golpe amplo, enquanto suas mandíbulas maciças se abrem, começando a reunir uma força aterrorizante capaz de destruir tudo. Mas minha figura cintila como um fantasma sob aceleração temporal, desviando do golpe letal com facilidade. Quanto ao que está se formando naquelas mandíbulas, eu simplesmente levanto um dedo e aponto para a energia que se acumula. Fluxo temporal inverso. Toda acumulação se inverte, e por apenas um momento, o terrível sopro do dragão falha, como se sua carga tivesse sido forçosamente interrompida. Ao ver isso, todo o traço de zombaria desaparece do rosto de Lancelot, substituído por um choque e medo profundos e inegáveis. Sob os olhares congelados e maravilhados de todos os presentes, o espaço ao redor do soberano do crepúsculo sangra lentamente em um carmesim profundo, enquanto incontáveis relógios fantasmas se materializam às suas costas, enchendo o ar com uma ressonância que abala o coração, até mesmo o furioso soberano ósseo parece sentir instintivamente uma ameaça avassaladora. O soberano do crepúsculo levanta lentamente o braço direito, então o golpeia com força contra a unidade de acionamento em sua cintura. Enquanto o som daquele julgamento final ecoa, o soberano do crepúsculo salta alto no céu, as nuvens se separam lentamente e uma engrenagem fantasma colossal se manifesta pelos céus. Todos recuam o mais rápido que podem, desesperados para não serem pegos na devastadora onda de choque. Lyra inclina a cabeça para trás para olhar para o céu, seus olhos cheios de admiração absoluta. Ela abre o painel de status de Ethan e vê que cada um de seus atributos se multiplicou por 10 durante sua liberação máxima. Neste momento, o soberano ósseo sente que este é realmente o fim, e solta um rugido furioso, sem reter nada. Cada escama dracônica se ilumina de uma vez enquanto seu núcleo se acende, e um sopro da morte devastador surge em direção a Ethan primeiro. Mas então algo inacreditável acontece. O sopro da morte, ao se aproximar de Ethan, inverte visivelmente a direção e se retrai completamente para a própria boca do soberano ósseo. Sob incontáveis olhares horrorizados, o soberano do crepúsculo levanta lentamente a perna direita, energia carmesim escura se acumulando ao redor dela e formando um enorme vórtice em espiral. Dentro do núcleo do vórtice, as formas espectrais de 20 cavaleiros tomam forma, e em um instante, todos os 20 se fundem completamente com o soberano do crepúsculo. No momento seguinte, uma força carregando o peso da finalidade absoluta se lança em direção ao soberano ósseo. Um arco carmesim escuro corta o céu, perfurando diretamente o corpo do soberano ósseo com precisão perfeita, e sob a força consumidora da liberação máxima, a forma inteira do soberano ósseo se dissolve em incontáveis partículas e se desvanece no ar. A colossal engrenagem fantasma no céu desaparece lentamente e todo o plano cai em silêncio. Aceleração temporal, aplicada às linhas do tempo de existência dos monstros restantes dentro da masmorra. Os sinos de nível começam imediatamente depois, soando em uma barragem implacável até que o nível finalmente se estabiliza em 40, onde o soberano ósseo uma vez esteve, vários itens antigos se materializam lentamente. Obtido, núcleo do senhor dragão de 10.000 anos, obtido, espelho do dragão crono, obtido, grevas de osso de dragão envelhecidas. Ao mesmo tempo, um fluxo de essência de dragão dourada escura pura e antiga flui por conta própria diretamente para o corpo de Ethan, absorvendo a essência da linhagem dracônica de 10.000 anos. Fusão da linhagem do soberano do crepúsculo em andamento. Completude da lei temporal elevada para 18%. Nova habilidade desbloqueada. Sopro do dragão crono. Todos os atributos aumentados permanentemente em 30%. Nada mal, hein? Digno de um chefe de masmorra de 5 estrelas, limpou tantos níveis de uma vez. Neste momento, os olhos de todos ao redor queimam com uma fome intensa, todos eles olhando para os tesouros agora no chão. As chamas da ganância tremeluzem em incontáveis olhares. Mas no momento em que olham para Ethan parado ali perto, cada uma dessas chamas se apaga. Espere aí. E lá está Lance Croft, o homem que quase se borrou de medo momentos atrás, avançando com total confiança. Lyra, você não pode considerar isso uma morte solo. Minha equipe lutou muito contra essa coisa antes de você aparecer, e pagamos um preço alto por isso. Então, esses espólios devem ser divididos justamente entre as duas partes. Pegaremos apenas o que é nosso. Isso é justo, não é? Ele está se aproveitando da natureza avessa a conflitos de Lyra, tentando encurralá-la com a linguagem da razão e da justiça. Mas antes que Lyra possa dizer uma palavra, uma voz fria corta o ar. Eu disse que vocês podiam tocar em alguma coisa? Essa única advertência, carregada de intenção assassina, envia um calafrio direto pela espinha de cada membro do esquadrão de Lance. Mas com os tesouros tão perto que quase podiam estender a mão e tocá-los, a ganância vence o medo. Não tente nos intimidar. Sangramos por isso, pegar nossa parte é apenas justo. Você não faria um movimento assim em público, faria? Seve, vá pegar aquele cristal. Seve ouve a ordem. E embora um lampejo de relutância cruze seu rosto, a ganância leva a melhor. Ele se move rapidamente, lançando-se direto para o espelho brilhante do dragão crono. Sem chance. As palavras mal saíram de sua boca antes que o soberano da poeira levantasse a mão direita, os dedos se fechando em um punho cerrado apontado na direção do ataque de Seve. Um som surdo e pesado se espalha, e o assassino de nível 35 congela no meio do avanço, seu corpo paralisado como se agarrado por uma força invisível. No momento seguinte, seu corpo se estilhaça e se dissolve completamente. Mais uma morte com um único golpe. Que tipo de monstro ele é? No entanto, Lance Croft, observando a cena, não mostra um pingo de medo. Em vez disso, um olhar de frenesi descontrolado se espalha por seu rosto.
Ele aponta um dedo para o soberano do crepúsculo e Lyra. Todos viram isso. Ele acabou de matar alguém dentro de uma masmorra, um colega estudante da mesma academia. A prova está bem ali. Lyra, vocês dois estão acabados. Ele se vira para encarar os outros estudantes buscando apoio. Chega de barulho. Duas palavras geladas cortam a performance de Lance. Os olhos carmesim escuros do soberano do crepúsculo varrem o esquadrão de Lance sem expressão. Decadência temporal. Enquanto esse julgamento ecoa, os rostos de cada membro do esquadrão de Lance congelam no lugar, e então sua pele começa a secar e encolher a uma taxa visível e aterrorizante, enrugando e rachando pedaço por pedaço. Em menos de um único fôlego, apenas 3 cascas murchas permanecem onde estavam. Uma brisa suave passa, e elas se desfazem em cinzas cinzentas pálidas e desaparecem. Só agora os estudantes ao redor voltam a si. A contratante dele está definitivamente em apuros agora. Murmúrios irrompem de todos os cantos. Lyra sente todos aqueles olhares complicados e sussurros pressionando, e seu rosto fica um pouco pálido. Eu percebo seu desconforto e dou um passo à frente. Não entre em pânico e não assuma a responsabilidade por nada disso. O valor e o potencial que acabamos de mostrar deixarão as autoridades muito interessadas em nós. Lembre-se, quando você é forte o suficiente, você não segue as regras. Você é as regras. Essas palavras estilhaçam todo o medo e ansiedade dentro de Lyra em um instante. Ela abre seu próprio painel de status por instinto, e no momento em que vê seu nível e as habilidades recém-desbloqueadas, a confiança inunda de volta nela. Você está certo. Neste momento, vários estrondos sônicos agudos rasgam o ar, e uma aura de autoridade rígida e intenção letal cobre instantaneamente todo o plano. Um esquadrão de 4 homens da Força de Segurança, todos acima do nível 45, materializa-se precisamente no centro do campo. O capitão da Força de Segurança na frente tem um olhar penetrante fixo nos 2 figuras mais conspícuas no campo. Ele berra imediatamente. Quem quer que tenha feito as mortes agora, dê um passo à frente imediatamente. Um de seus companheiros de equipe se aproxima rapidamente e se inclina com um relatório sussurrado. Capitão, o sinal de monitoramento de vida de Rex Valor ficou completamente escuro. Com essas palavras, os olhos do capitão da Força de Segurança Garrett Hale brilham com uma breve e genuína tristeza. Rex Valor era um dos talentos mais cuidadosamente cultivados da Academia Radiante. Alguém deve responder por sua morte. Ele então fixa seu olhar em Ethan e Lyra. Quanto ao esquadrão de Lance Croft, mesmo que estivessem errados, não era seu lugar executá-los. Entreguem tudo o que obtiveram do chefe agora mesmo, e venham comigo para o salão do tribunal para interrogatório, ou não digam que eu não os avisei. A ganância em sua voz é completamente indisfarçável. Neste ponto, um dos estudantes não consegue se conter. Capitão Hale, eu posso testemunhar. Rex Valor foi morto pelo soberano ósseo mutante. Esses dois não tiveram nada a ver com isso. Garrett Hale nem sequer o reconhece. Ele interrompe o estudante completamente, então se vira e ordena que os dois entreguem seus itens e venham em silêncio. No momento em que as palavras saem de sua boca, uma aura impressionante irrompe dele. Nível 58. Seus 3 companheiros de equipe liberam seu poder simultaneamente, formando uma pressão de formação de combate de força avassaladora, caindo sobre os dois mais uma vez. No entanto, diante dessa pressão esmagadora, o soberano do crepúsculo não move um músculo. Os olhos de Garrett Hale brilham com fria hostilidade ao ver a cena. Teimoso até o fim, derrubem-no! Em um instante, ele mesmo lidera o ataque, seu corpo inteiro se tornando um rastro de luz, uma lança de chama carmesim se formando em sua mão, avançando direto para o peito de Ethan sem absolutamente nenhuma restrição. Cuidado! Lyra grita. Ela instintivamente se move para implantar um escudo, mas contra esse golpe selvagem, Ethan simplesmente levanta a mão direita com perfeita calma e a encaixa na unidade de acionamento em sua cintura. Estilhaço temporal. O som ressonante ecoa pelo campo de batalha. No segundo seguinte, com o soberano do crepúsculo no centro, o fluxo do tempo em todo o plano se altera violentamente. A figura veloz como um raio de Garrett, de repente, parece para todos que assistem como se estivesse se movendo através de água espessa. E seus companheiros de equipe atrás dele, no meio da formação, se movem ainda mais lentamente. O que está acontecendo? Garrett percebe com horror que sua mente está funcionando perfeitamente bem, mas seu corpo simplesmente não consegue acompanhar. O soberano do crepúsculo caminha calmamente até Garrett Hale, olhos carmesim escuros observando sua expressão distorcida de horror sem emoção. Domínio do soberano. 20 cavaleiros espectrais se materializam às costas do soberano do crepúsculo, irradiando uma pressão sufocante. Então o soberano do crepúsculo faz um aceno casual com a mão e o fantasma do primeiro cavaleiro avança, desferindo um punho direto no peito de Garrett Hale. Com um baque nauseante, Garrett cospe um bocado de sangue, mas até mesmo o movimento de ser arremessado para trás se desenrola em câmera lenta agonizante. Então, cada um dos 20 cavaleiros faz sua vez, e Garrett não pode fazer nada além de assistir, completamente incapaz de bloquear um único golpe. Garrett uiva entre dentes cerrados, seus olhos queimando de desafio, mas o soberano do crepúsculo permanece completamente impassível, até que o cavaleiro final desfere seu golpe de misericórdia, desencadeando uma explosão devastadora que encerra tudo. No instante em que o domínio do soberano se desfaz, o corpo de Garrett Hale é obliterado pela força acumulada, reduzido a uma névoa carmesim que enche o ar. Desvanecendo-se no nada, todo o plano cai em um silêncio mortal. Naquele silêncio atordoado e sem fôlego, várias auras avassaladoras descem sem aviso. Na frente está o próprio senhor de Azurhaven, Zephyr Taine, chegando com sua guarda pessoal bem a tempo. Seu olhar se detém em Ethan por um breve momento, a testa franzindo ligeiramente, mas ele ainda não diz nada. Em vez disso, ele observa a carnificina ao seu redor e o esquadrão de segurança aterrorizado por perto. Então ele dá um leve aceno, sua voz firme. Parece que muita coisa aconteceu aqui. Essa simples e ponderada frase já sinaliza que ele leu a situação claramente, e carrega consigo um reconhecimento inconfundível do poder que o soberano do crepúsculo demonstrou. Então Zephyr Taine lança um olhar gelado sobre o esquadrão de segurança. O assunto do valor de Rek eu investigarei pessoalmente. Se ele realmente morreu nas mãos de uma criatura da masmorra, darei à Academia Radiante um relatório completo. Mas se alguém pretende usar isso como pretexto para agir contra aqueles sob minha proteção, aqui na minha cidade, então não espere que eu demonstre qualquer cortesia. Os membros do esquadrão de segurança dão uma olhada na situação e desaparecem em um flash de luz branca.
Com os incômodos sumidos, Ethan acalma a mente e volta à sua forma humana. Sem um momento de hesitação, ele recupera as 2 recompensas recém-obtidas. Ethan equipa as grevas de osso de dragão envelhecidas, então retira o cristal translúcido do dragão Crono. Ele canaliza seu poder e o absorve imediatamente, e Ethan pode sentir claramente algo fundamental dentro de sua própria essência vital está passando por uma transformação. Quando a absorção é completa e as grevas estão equipadas, cada um dos atributos de Ethan aumenta dramaticamente. Assim que Ethan termina completamente de absorver tudo, Zephyr se aproxima com uma expressão respeitosa e estende um convite para se encontrar com o ancião Voz na mansão do senhor da cidade. Os dois aceitam sem hesitação. Em pouco tempo, guiados por Zephyr, eles chegam a uma sala simples, com um ar antigo. Um homem idoso está de costas para eles, olhando pela janela. Ao som de passos, ele se vira lentamente, revelando um rosto marcado por uma vida inteira de dificuldades. Este é Cain Voz, a figura lendária conhecida como o Deus da Guerra. Após uma conversa que se estende por 2 horas e meia, os dois finalmente descobrem que Cain Voz deseja convidá-los a participar da Guerra do Destino, daqui a 6 meses. Mas as vagas para a Guerra do Destino não são simplesmente dadas, elas devem ser conquistadas. O que Cain Voz pode oferecer são recursos e uma plataforma, o suficiente para colocar as vagas ao alcance deles. Depois de assimilar tudo, Ethan dá um leve aceno. Então, sob os olhos surpresos de Zephyr e Lyra, ele dá uma resposta que ninguém espera. Precisaremos pensar a respeito. Zephyr não consegue se conter. Pensar a respeito? Esta é a maior honra que se pode servir à nação e os recursos que o ancião Voz está oferecendo. Cain Voz levanta a mão para detê-lo. Seu olhar profundo e ponderado se fixa em Ethan, sem pressão, apenas compreensão e paciência. É perfeitamente compreensível. Quando se trata de escolhas que moldam o futuro, a cautela é mais do que justa. Essas coisas não podem ser forçadas. Vou te dar tempo para pensar. A grandeza do caráter desse homem é realmente impressionante. Ele não diz mais nada. Se não houver mais nada, vamos nos retirar. Mais uma coisa. Cain Voz faz uma pausa. E então continua. Após você completar o teste de despertar, uma masmorra conjunta de grande escala, chamada Corredor Abissal, será aberta. É um campo de provas projetado especificamente para os talentos mais dotados abaixo do nível 100, e as oportunidades lá dentro são incalculáveis. A Divisão de Guerra Oriental possui apenas 2 vagas de entrada direta, e estou oferecendo uma delas a você pessoalmente. Independentemente de você escolher lutar pela nação, essa vaga é sua. Considere-a um pequeno investimento nas sementes do futuro desta nação. Lara olha para Ethan com olhos brilhantes e animados. O passo de Ethan vacila por um instante, ele fica em silêncio por um momento, e então diz apenas 2 palavras: obrigado. Com isso, ele sai sem olhar para trás. Observando os dois partirem, Zephyr se vira para Cain Voz com frustração mal disfarçada. Ancião Voz, por que o senhor o mima assim? Aquele garoto é arrogante demais. A Guerra do Destino é um assunto de importância nacional, e ele diz que precisa pensar. Ele é só... Cain Voz levanta a mão e o interrompe, seu tom não deixando espaço para debate. Ficarei na cidade por enquanto e quero tudo para o corredor abissal preparado. Zephyr se endireita imediatamente. Entendido, Ancião Voz? Ele compreende. O Ancião Voz pretende supervisionar pessoalmente guardando o caminho para aqueles 2 jovens, e ao mesmo tempo é um ato silencioso de espera e observação. O peso por trás da hesitação do soberano do crepúsculo é muito maior do que qualquer um deles imaginou. No corredor, Lyra se apressa para alcançar Ethan e fala em voz baixa, um pouco resmungando. Por que não dissemos sim logo de uma vez? A Guerra do Destino é perigosa, claro, mas é pelo país. Ethan não diminui o passo, ele está colocando o peso da crise e das expectativas de uma nação em nossos ombros, mas nem consegue nos oferecer uma posição definida em troca. Isso não é uma parceria igualitária. É um investimento de alto risco, onde nós arcamos com todo o perigo. O valor que demonstramos merece muito mais sinceridade e paciência da parte dele. Ele vira a cabeça ligeiramente. Lembre-se, até termos poder absoluto, toda promessa não passa de palavras vazias. Os dois caminham em silêncio até chegarem à entrada da Praça da Masmorra. E no momento em que saem, uma figura bloqueia o caminho deles. É Dorian Cross, aquele que tentou recrutar Lyra antes, mas recuou no instante em que Ethan olhou para ele. Agora ele está parado na frente de Ethan com um sorriso forçado estampado no rosto, seu tom esbanjando bajulação. Soberano do Crepúsculo, por favor, um momento da sua atenção. Sou Dorian Cross. Poderíamos ter uma breve conversa? A família Cross gostaria muito de... Ele não consegue terminar. Ethan nem sequer quebra o passo. Uma única palavra, fria como gelo, escapa de seus lábios. Saia. Apenas uma palavra, mas carregava um frio que parecia congelar a alma, atingindo Dorian em cheio no peito. Um terror primal e instintivo se fecha em sua garganta, deixando-o incapaz de produzir um único som. Ele fica paralisado, observando impotente, enquanto os dois passam direto por ele sem um segundo olhar. Somente quando suas figuras desaparecem é que a pressão sufocante se dissipa. E as pernas de Dorian cedem, fazendo-o desabar no chão. Tudo o que resta é o alívio trêmulo de alguém que escapou por pouco de algo terrível. Mas quando ele levanta o olhar e encontra os olhares complicados dos que o cercam, seus punhos se cerram com força. Ele, o jovem lorde da família Cross. Quando ele já foi humilhado assim? Eu juro aqui e agora, um dia farei vocês dois pagarem por isso. Depois de deixar o distrito da masmorra, os dois caminham por uma rua tranquila. Lyra ainda está processando tudo o que aconteceu hoje, limpando uma masmorra de 6 estrelas, encontrando o deus da guerra, suas emoções em uma montanha-russa sem fim.
Mas, quando o momento parecia quase pacífico, uma fenda violeta escura se abre no espaço não muito à frente, e uma aura completamente alienígena a este mundo inunda o local em um instante. Então uma figura salta, uma criatura lagarto humanoide lentamente tomando forma, seus olhos se fixando imediatamente nas duas pessoas na rua. Uma criatura do vazio. O rosto de Lyra empalidece em um instante, enquanto ela instintivamente se esconde atrás de Ethan. Essa criatura do vazio é exatamente o que Lyra havia descrito antes. Um monstro de outra dimensão, e sua aura registra um nível 30 completo. Para uma pessoa despertada comum, isso é uma ameaça extremamente séria. No entanto, a reação de Ethan é tão calma que beira o irritante. Ele nem sequer muda sua postura. Ele simplesmente espera. E no momento em que a criatura avança, ele levanta uma mão e estala os dedos no ar. A criatura do vazio de nível 30 congela no ar, e então seu corpo maciço visivelmente encolhe e se desintegra, antes de finalmente desmoronar completamente em pó. Reescrita temporal. Existência do alvo acelerada em 10.000 anos. No segundo seguinte, uma enorme onda de experiência surge e preenche a barra de experiência até transbordar. A quantidade é impressionante, muito maior do que o soberano ósseo havia dado. Em um único instante, o nível dispara de 40 até 47. Até Ethan não consegue evitar sentir um lampejo de surpresa. Porque essa experiência ganha é tão extrema? Ele olha para Lyra com um traço de curiosidade. Lyra explica. É assim que as criaturas do vazio são. Em sua essência, elas são puras concentrações de caos e energia destrutiva. A experiência que você obtém ao matá-las supera em muito a de monstros nativos ou criaturas de masmorra. E elas podem carregar materiais raros de outras dimensões. É por isso que, mesmo sabendo o quão perigosas são, nações e grandes facções ainda organizam forças para caçá-las dentro de limites controlados. Com essas palavras, uma luz flamejante se acende nos olhos de Ethan. Essas criaturas do vazio são basicamente pacotes de experiência ambulantes. Então, onde podemos encontrar mais delas? Se criaturas do vazio pudessem aparecer em qualquer lugar dentro de uma cidade humana, já estaríamos todos mortos. Elas só aparecem em zonas fixas de surto de fendas espaciais ou em áreas fortemente contaminadas por energia de outras dimensões. Cidades possuem formações de barreira e forças protetoras poderosas. Em circunstâncias normais, isso simplesmente não é possível. As palavras são cortadas abruptamente e sua expressão muda com elas. Ethan percebe imediatamente. Então, por que uma criatura do vazio de nível 30 acabou de aparecer do nada em uma rua dentro da cidade e bem na frente deles ainda por cima? Há apenas uma explicação. Essa criatura do vazio estava sendo mantida por alguém, aqui, dentro da cidade, e acabou de se soltar.